Estou batendo um papo com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSDB, Tião Bucalon. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta ao senhor a respeito de recursos. Como é que o senhor conseguiria realizar tantas obras que o senhor tem apresentado aqui ao nosso telespectador, ao cidadão de Rio Branco, já que a nossa arrecadação própria, quando eu falo nossa, de Rio Branco, é pequena com relação àquilo que poderia receber, há muita inadimplência do IPTU, problemas ainda, enfim, com relação a inúmeras questões que envolvem até mesmo o Pacto Federativo, fala-se em royalties do pré-sal, ninguém sabe quando esse dinheiro vem. Então é preciso fazer grandes projetos para arrecadar recursos. Como é que o senhor faria isso? Bom, já que eu lhe respondo a respeito dos recursos, só para completar o que a gente estava falando aqui sobre educação, eu quero dizer que em Acrelândia nós implantamos, é o único município do estado que tem 100% dos ramais que recebe transporte escolar gratuito. É o único município, tanto o governo do estado coloca ônibus como a prefeitura. E outra coisa que nós queremos implantar aqui em Rio Branco serão as escolas de tempo integral, Alan. Isso é fundamental. É lá de trás, quem se lembra do Brizola no Rio de Janeiro, quando implantou as primeiras escolas de tempo integral. Nós queremos implantar aqui também, especialmente nos bairros mais pobres. Mas vamos lá à sua pergunta. Com relação a recurso, Alan, eu já trabalhei sem recurso, numa prefeiturazinha pequenininha, como todo mundo diz. Todo mundo sabe que prefeitura pequena é um desespero, não tem recurso para nada, e nós conseguimos trabalhá-la. Eu só digo uma coisa, o que você precisa fazer? Gastar bem o dinheiro público. Se você gastar bem o dinheiro público, pode ter certeza, o dinheiro rende. Deixa eu te dar alguns números aqui. Em 2008, quando fui candidato a prefeito, também aqui da capital, não sei, a população deve se lembrar disso, quando eu denunciei que uma paradazinha de ônibus, aquela duas de Tábua e uma dúzia de Pernambuco, estavam cobrando 17 mil reais. Eu tinha feito casa em Acrelândia a 10 mil reais uma casa. Então, uma pouca vergonha. Eu denunciei também que em Acrelândia eu tinha feito ruas, calçadas de tijolo, com calçamento lateral também, mais meio fio, tudo, a 110 mil reais o quilômetro, em parceria com o governo do estado, porque eu assinei um convênio com o governo do estado na época. 110 mil. Sabe quanto era aqui em Rio Branco? 800 mil. Então, Alan, se a gente reduzir o preço das obras, acabar com essa, me desculpem, mas para mim é uma tremenda sacanagem ter uma quantidade enorme de prédios alugados para a prefeitura, uma quantidade enorme de carros alugados para a prefeitura. É só a gente começar a cortar isso, o dinheiro dá. O senhor faria um enxugamento da máquina pública? Com certeza, enxugamento da máquina pública para que a gente pudesse ter mais dinheiro. E também os cargos comissionados. Também tem muitos cargos comissionados que eu tenho certeza absoluta que a gente não precisa de tantos cargos comissionados. A gente precisa valorizar mais, sabe quem? Quem trabalha no poder público. Aqueles que são funcionários efetivos da prefeitura. Porque nós passamos pela prefeitura, os funcionários permanecem. Então nós precisamos valorizar o máximo as pratas da casa. Mas o senhor não buscaria outras fontes de recursos? Não buscaria convênios? Apresentaria projetos nos ministérios? Porque há recursos, há convênios que o município pode obter recursos do governo federal e em convênios também. Com certeza, mas isso a vida inteira eu fiz lá como prefeito em Acrelândia e não tive tantos problemas para liberar dinheiro como a turma diz que tem, não. Graças a Deus, através da MAC, a gente sempre conseguiu liberar uma quantidade de recursos grande. O governo federal tem muito dinheiro lá. Agora o que você precisa é levar projeto bem feito. Projetos que realmente cheguem em Brasília e eles vejam que são projetos. Primeiro, não são superfaturados. Segundo, que vai realmente beneficiar a comunidade. E aí as portas se abrem. Aqui em Rio Branco, por exemplo, aqui no estado do Acre, em parceria em 2005 para 2006, quando eu disse que ia construir uma rodoviária em Acrelândia, quando eu disse que ia construir em Acrelândia o Distrito Industrial, o próprio governador Jorge Viana, que é do PT na época, me chamou para fazer parceria. Então, quando você tem bons projetos, todo mundo ajuda. Não adianta porque todo mundo ajuda. Pré-candidato, vamos às perguntas dos internautas. Que bom. São as perguntas da população, das pessoas que querem saber suas ideias, suas propostas. O Messias da Silva começa dizendo o seguinte: boa noite. Como seria possível, com esse possível racha na oposição, cujo o senhor é um dos representantes, o senhor ainda acredita que terá uma vitória? E seus projetos não são muito ousados para a compreensão da população? Pergunta do Messias da Silva. Tem ainda esse racha na oposição? Olha, Messias, eu sempre tenho dito e volto a insistir, Messias. A oposição existe democracia. Aqui não tem um reizinho que chega e impõe o nome de alguém, não. Aqui todo mundo discute, quem quer colocar o nome, coloca de forma natural, numa boa, porque nós temos ainda mais de 40 dias ainda para poder fechar
todas essas coligações. Então, não é assim não. Se a gente tiver mais de uma candidatura na capital, comigo não tem nenhum problema. A gente, se der o segundo turno, a gente vai estar junto. E se não der o segundo turno, sem problema nenhum. Eu acho que não existe isso de jeito nenhum. E com relação aos projetos, pode ter certeza que nós não temos nenhum projeto mirabolante. Os projetos que nós temos é porque nós já executamos em tamanho pequeno lá no município que eu fui prefeito. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar bem, se Deus quiser. Pergunta do Alex Dantas. Sou professor de educação física e gestor de entidade esportiva. Pergunte ao entrevistado, pré-candidato Tião Bocalon, qual o conhecimento dele sobre a política de esporte e lazer do município e qual sua opinião sobre essa política de esporte e lazer. Também quais são as propostas dele para o esporte e o lazer no município em sua possível gestão. Olha só, o que a gente vê é que hoje essa política de esportes aqui em Rio Branco está muito deficitária. Criou-se um negócio aí, da questão de repassar os recursos para certas entidades e que o recurso de repente some. A gente não vê essas ações na realidade. Então nós vamos criar com certeza, e ele que é estudante de educação, professor de educação física. Ele é professor e é gestor de entidade esportiva. É, gestor também. Então você pode ter certeza de uma coisa, nós vamos trabalhar essa área de esportes de forma muito forte, com jovens, tá certo? Com os idosos, que a gente precisa também cuidar um pouco mais da terceira idade, e vai dar tranquilamente para a gente fazer essa junção de locais exclusivos para se trabalhar tanto com jovens como com os idosos, que serão os centros de convivência, que dá para trabalhar, por exemplo, na segunda-feira, né, com piscina, com quadra, essas coisas todinhas, a parte de teatro, de dança, essas coisas todinhas, pode trabalhar numa segunda, por exemplo, com a terceira idade, na terça pode trabalhar com jovens, e assim por diante, e a gente vai fazer isso em todos os bairros. O que a gente não vai aceitar mais é esse negócio do cara só aprovam projetos de gente ligados ao PCdoB e ao PT. E aí a gente sabe que a maior parte desse dinheiro, infelizmente, não chega na ponta. Agora, pode ter certeza, professor, que nós vamos precisar de muito trabalho, não só dos professores, mas também daqueles que fazem educação física nas nossas faculdades, para nos ajudar a tocar esse projeto. Mas o senhor manteria o incentivo da lei de incentivo à cultura municipal? O senhor manteria? Essa lei de incentivo, eu acho que dá para ser mantida, mas vamos discutir isso. Eu não vou garantir aqui que vamos manter esta lei se de repente a gente achar uma outra forma de gastar melhor esse dinheiro. Se a gente vê que esta é a forma ainda de gastar melhor dinheiro, será essa, mas será discutida com todos. Vai acabar essa história de só uma panelinha discute o que é bom para eles e a população não discute. Nós queremos ver os professores de educação física, os esportistas, todo mundo sentado numa mesa, numa grande reunião e discutir se isso é bom ou se a gente tem que mudar. Se tiver que mudar, a gente muda. Se tiver que manter, a gente vai manter. A Noêmia Julião faz a seguinte pergunta. Senhor Tião Bocalon, será que o senhor, na condição de possível prefeito, vai conseguir fazer avenidas duplas nos bairros periféricos de Rio Branco, assim como o senhor fez em Acrelândia? Olha, como é que é o nome dela? Dona Noêmia. Dona Noêmia. Olha, para você fazer pistas duplas, você tem que organizar antes do povo ocupar. Então, pode ter certeza, todos os novos bairros, né, que nós fomos construir aqui em Rio Branco, pode ter certeza que nós vamos pensar no futuro, porque a pista dupla é para o futuro. Né? Então, o que aconteceu aqui em Rio Branco realmente é um desespero. Por quê? Uma ocupação desordenada, e volto a insistir, porque o prefeito nunca se preocupou em organizar uma área para entregar para o pessoal poder construir. Todo dia tem gente casando, todo dia tem gente se juntando e precisa de uma casa para morar. Aí não tem, o que eles fazem? Vão ocupar as barrancas dos rios em locais impróprios. E isso não vai acontecer. Mas isso é um problema histórico, gestão. Pré-candidato? Isso é um problema que vem de muitos anos, essa ocupação desordenada. Não é só um problema dessa gestão. O senhor não acha que é um problema histórico que tem que ser combatido de imediato? Mas vai ser combatido, porque nós vamos desapropriar áreas, urbanizar essas áreas para poder entregar para o povo poder construir. Vamos acabar com essa história de invasão de qualquer jeito. Pode continuar acontecendo alguma invasão? Pode. Até se diz aqui que tem a indústria da invasão. Aqueles que invadem para depois vender. Então, e acontece mesmo. Se a gente trabalhar de forma bem transparente, falando com a população, orientando, pode ter certeza que isso vai diminuir muito. Quem sabe a gente até acabe com isso. Muito bem. A pergunta aqui da Andréia Lima. Pergunta para o Tião Bocalon, Alan Henrique. O senhor vai fazer o quê para mudar o caótico trânsito de Rio Branco? Teve pré-candidato aí falando em construir viadutos. O senhor tem alguma solução? Olha, não tenha dúvida nenhuma que o trânsito de Rio Branco, cada dia que passa, está ficando mais difícil.
É claro, as pessoas começam a comprar seus carros, começam a comprar suas motos, mas veja só, isso também é em função de que o transporte coletivo é de péssima qualidade. Se a gente implantar um sistema de transporte coletivo bem melhor do que está aí, você pode ter certeza que muita gente vai deixar o teu carro em casa e vem para o trabalho. Então, esse é um dos motivos. Agora, o que acontece é que, você veja só, tem excesso de semáforos na cidade. Se você olhar aqui na Ceará, tem um pedaço ali perto da TV Rio Branco, até ali perto do posto, ali você pode ver, num pedaço de 300 metros tem 4 semáforos. Será que precisa tudo isso? Nós vamos ter uma equipe que vai cuidar disso. Agora, precisamos fazer com que as vias Ceará e a Getúlio Vargas se transformem em vias rápidas. E como se faz essas vias se transformarem em vias rápidas? Exatamente, sincronizando os faróis e, além disso, fazendo realmente alguns viadutos, né? Ou então passagens chamadas trincheiras, que são muito mais baratas. Em Belo Horizonte tem muitas, né? Em Uberlândia tem. Lá em Curitiba agora eu vi passagem de trincheira também, que é muito mais barato para fazer do que os grandes viadutos. Então dá para fazer muita coisa? Dá. Falta dinheiro? É só gastar bem o dinheiro. Muito bem, vou dar uma paradinha para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas dos internautas no Gazeta Entrevista, série especial com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Até já.